Respira fundo por um instante e imagine a cena. Um homem simples caminhando pelas estradas poeirentas da Galileia. Ao redor dele, pescadores, doentes, pessoas esquecidas pela sociedade, almas cansadas da vida. E mesmo assim, algo extraordinário acontecia sempre que ele chegava. As pessoas sentiam esperança novamente. Jesus na Galileia não era apenas um mestre religioso. Ele era uma presença que transformava ambientes, corações e destinos. Onde ele passava, algo dentro das pessoas despertava. Algo que talvez estivesse adormecido há muito tempo. Mas existe um detalhe sobre esse período da vida de Jesus que muitas vezes passa despercebido. A Galileia era uma região desprezada pelos poderosos da época. Um lugar de gente simples, trabalhadores humildes, pessoas que não tinham prestígio nem voz. E foi exatamente ali que Jesus escolheu começar a sua missão. Isso não foi por acaso. Na reflexão inspirada nas palavras de Severino Celestino, vamos perceber que a escolha da Galileia revela uma mensagem espiritual muito profunda sobre o Evangelho, sobre a humildade e sobre quem realmente está preparado para ouvir a verdade. Talvez essa história revele algo surpreendente sobre o próprio Cristo e sobre a forma como ele continua falando com a humanidade até hoje. E eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, a minha apresentação é que eu procuro ser alguém que ame Jesus, porque muita gente diz assim, Jesus te ama, a gente sabe que Jesus nos ama. O que a gente tem que dar é testemunho e correspondência desse amor que ele tem por nós, fazendo o que ele nos pede. E ele solicita que a gente busque, que a gente bata, que a gente peça, e que a gente vá atrás daquilo que a gente deseja, e que essa conquista é uma conquista pessoal, intransferível, e que cada um de nós deve trabalhar para consegui-la, porque Jesus está com o seu amor nos esperando. E como você nos pediu para falar sobre o ministério de Jesus na Galileia, nós estamos já perto do Natal, e a gente sabe o quanto essa época ela flui os nossos espíritos, a nossa alma ela entra em ebulição esse momento de comemoração da passagem do Cristo entre nós. E quando a gente começa a analisar de uma forma mais macroscópica esse projeto belíssimo que Jesus criou para nos trazer a liberdade, a conquista e a luz espiritual, e que ele veio e escolheu lançar, segundo a revelação, entre o seu povo. Porque ele já tinha enviado na primeira revelação Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, e agora ele vem para trazer uma nova versão, mal compreendida até então pela maioria, do Deus temor transformado em Deus amor. E o ministério dele foi pautado de muita perfeição. Jesus é identificado por um espírito que acompanha Jesus desde milênios. Esse espírito chama-se Elias. Elias é assim um dos espíritos que muita gente nem fala, mais ligados a Jesus. Você sabe que Elias é um profeta que não está no livro dos profetas. Curioso, né? Uhum. Mas é o único profeta que outros profetas falam dele. Nenhum profeta fala do outro. Mas o maior dos profetas messiânicos, que foi Isaías, fala de Elias, fala de João o Batista, quando ele diz, uma voz clama no deserto, preparai vossos caminhos, endireitai vossas veredas. Então Isaías, quando pergunta a João se ele era Elias, ele disse, não sou. E você é profeta? Também não sou. E quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Então ele dá a resposta da promessa de Isaías, que Isaías é um dos melhores, dos maiores profetas, mas ele tem o livro dele, Elias não tem. Mas Isaías cita Elias. Aí você vê Malaquias dizendo assim, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias também fala desse profeta. Jesus fala especificamente de Elias quando se refere a João Batista. Ele é o Elias que devia voltar.
Então, Jesus, eu fazendo assim uma análise neutra, que eu não gosto muito de falar de passado, mas eu vejo assim a figura de Jacó, o neto de Abraão, um homem de um médio assim de efeito físico, um médio de sonambulismo, um médio onírico, o famoso sonho de Jacó, a escada de Jacó é muito famosa. Eu vejo Jacó voltando com Moisés, e vejo depois voltando com Elias, e depois voltando com João Batista, como se Jesus tivesse concitado a descendência de Abraão, porque Jacó deu nome ao povo de Israel. Jacó foi um dos netos de Abraão que marcou presença, o nome hoje do país que a gente visita, Israel, é fruto da luta que ele tem lá no Vale do Jaboque, lá onde hoje é a Jordânia, nas montanhas de Gileade. Ali ele sofreu aquele processo de materialização e mudou de nome e passou a se chamar Israel. Teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Jesus, quando vem, concita, convoca 12 discípulos, simbolizando as 12 tribos e os 12 filhos de Jacó. É a ligação que esse espírito tem com o Cristo e depois recebe a sua primeira revelação, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz. Moisés recebe dos emissários do Cristo no Sinai os 10 mandamentos, como o judeu chama essa de Brot, que representa o maior código de justiça e moral. Então a gente não analisa o que tem por trás de tudo isso, meu caro Tony. A riqueza de a perfeição magnífica. E esse espírito, desde o tempo que o avô dele foi enviado por Jesus, o maior grande médio, Abraão, que era médio audiente, ouviu a voz, ler-lhe-á, vai, te modifica, que eu tenho uma missão para ti, ele aceitou, e a sua descendência foi imensa, como a própria promessa do guia do povo hebreu, que eu acho que é o próprio Jesus, dizendo, eu farei de ti uma grande nação. E aí o neto dele, Jacó, vem, notabiliza, ratifica a mediunidade, que o pai era só audiência, aliás, o avô era só audiência, mas ele não, ele era audiência, ele era materialização, ele era onírico do seu famoso sonho. Então foi um espírito de um valor. O povo de Israel se curva a Jacó. Quando se fala de Israel, é algo. O homem que marcou as 12 tribos, o homem que trouxe Jesus, o escolhe, ou vamos dizer assim, perpetua a sua atitude, ou a sua ação, ou a sua atividade, ou as suas raízes, escolhendo 12 discípulos, representando os 12 filhos de Jacó e as 12 tribos de Israel. Então, há uma ligação muito forte entre esse espírito, que depois vem com Moisés, recebe a primeira revelação, vem como Elias defender o monoteísmo de Abraão, vem como João preparar o caminho para receber Jesus, e receber do próprio Jesus, dizendo, esse foi o maior dentre os filhos de mulher. Ou entre o povo hebreu não teve ninguém igual a João. Ele não é só um profeta, ele é muito mais que um profeta, ele é um mensageiro de Deus, é dele que está escrito, através de Malaquias, eis que eu enviarei o profeta Elias. Então Jesus já deixou toda essa raiz ou essa base preparada, Tony. E quando ele chega no Rio Jordão, já no ano 30, aproximadamente, ele é identificado por quem? João o Batista. Você vê que a ligação continua. É como se, assim como Elias entregou o seu manto para Eliseu, que foi o seu sucessor, João o Batista diz assim, eu estou aqui convocando vocês através da reforma pela água, mas depois de mim virá aquele que trará a reforma através do fogo do Espírito. Que fogo é esse? É um fogo que ele conhecia. É o fogo que através do efeito físico,
fixou os 10 mandamentos nas tábuas que Moisés desceu lá de cima. É o fogo que está na criação, na primeira palavra do gênero, Bereshit, que é uma palavra misteriosa. Eu falo misteriosa até onde a gente não pode penetrar no seu significado, que a gente não acredita em mistério. Kardec diz que a gente só considera milagre ou mistério até quando a gente conhece. Então a gente deve dizer que até onde a gente não apreende o seu significado. Mas na palavra Bereshit tem Esh, que é fogo, e tem Ish, que é homem, e tem Brit, que é a aliança do homem com Deus através do fogo. E João Batista deixa isso lá no Jordão. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com o fogo do Espírito. Então, Elias entrega o manto para Eliseu, o manto, volta como João Batista e entrega a missão a quem diga que João Batista foi quem despertou Jesus. Ou seja, abriu o caminho para ele iniciar o seu ministério. Porque depois que ele é identificado por João no deserto da Judéia, ele sobe, olha onde ele foi. O deserto da Judéia, onde ele foi identificado, é no vale do Rio Jordão, vamos dizer assim, na região mais profunda do planeta Terra, que fica exatamente no Monte Nebo e o Monte da Provação, que é ali fica o Rio Jordão, o deserto, oásis, uma cidade, o Mar Morto, o Monte Nebo, até onde chegou Moisés. E Jesus continua do outro lado, porque o Monte Nebo fica de frente para o Monte da reflexão ou da aprovação, e não da tentação. Jesus nunca foi tentado. Quem poderia chegar próximo de Jesus para tentá-lo? Quem? Satanás? Satanás é o símbolo da ausência de tudo. Ele não possuía nada. Como é que ele podia oferecer alguma coisa a Jesus, que era o dono de tudo, o herdeiro de tudo? É um contrassenso esse tipo de entendimento. Jesus esteve naquela montanha refletindo sobre a mensagem que ele diz: meu reino não é deste mundo. Ele vê todos os reinos do mundo ali diante dele, mas ele não veio para ser rei do mundo, como ele disse abertamente e declarou, inclusive, a Pilatos no diálogo antes das suas despedidas. Mas depois que ele sobe aquele monte do deserto da Judéia, ele caminha, vai até a Galileia, depois de identificado por João, que ele não foi batizado. E João diz: eu que tinha que ser batizado por ti. O papel de João foi dizer: René, o eis o Cordeiro de Deus. Está ali, aquele de quem se falou, os profetas Isaías, Miqueias, Jeremias, todos falaram, Zacarias, todos predisseram a chegada de Jesus entre nós. E João diz assim: é esse aí, ó. Esse é o cara, se fosse hoje na expressão atual, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele veio na condição de se auto-imolar para que a sua mensagem ficasse entre nós. Eu não sou digno de amarrar as correias de sua alpercata. Então, João identifica e Jesus vai agora começar a sua missão. Mas veja como a escolha dele foi perfeita, porque ele é identificado no Jordão, vem, depois de passar pelo monte da reflexão, lá em Jericó, ele escolhe começar o ministério dele na Galileia. Porque ele não foi, estava até mais perto de Jericó, ele não foi iniciar o ministério dele em Jerusalém, na Judéia, onde ele nasceu, em Belém. Sabe por que ele não foi, meu caro Tony? Porque ali estava a alta cúpula, estava os literatos, estavam os doutores, a alta cúpula, os homens autossuficientes, o poder humano, a casta sacerdotal, que se intitulava o intermediário entre Deus e os homens. Aquele povo já tinha um conceito espiritual, político e de poder fechado. Mas tinha os desprezados, tinha os excluídos da palavra, na expressão de hoje, que ficava na região mais pobre, mais discriminada, mais sem prestígio, analfabeta
maioria, 85% ou mais de analfabeto, e ainda por cima doente. Olha que povo desprezado. Jesus, aqui é meu campo de trabalho. Por isso que ele vai para a Galiléia dos gentios, que assim era chamada, porque ela era como se ela fosse corrompida. Ela tivesse contato com pagãos, porque ela ficava com as fronteiras com a Síria, com a Fenícia, com aquela região do norte, que era como se fosse um campo aberto para contaminação. Ninguém gostava, ninguém prestigiava, mas ali tinha leproso, cegos, coxos, doentes. Jesus diz, é aqui o meu campo. Cria uma equipe para mostrar que ninguém faz nada sozinho. Não que ele precisasse, mas ele precisava deixar um projeto montado. Um projeto onde ele foi o verdadeiro líder. E ele não foi líder pela força. Foi líder pela luz, pela paz. Ele escolhe 12 homens. Não teve um que ele convidasse que não aceitasse o convite dele. Parece uma coisa que já estava, né? Agora, não tinha um igual ao outro, meu filho. Não tinha um PhD. Por isso que eu não gosto muito de currículo, porque currículo às vezes até decepciona as pessoas quando vê as pessoas têm uma folha corrida bonita e fala pouco e não faz absolutamente nada. Quando você mostra, dispensa apresentação, dispensa currículo, dispensa tudo, quando você está sintonizado com aquilo que é realmente importante. Jesus mostra que ele não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os seus escolhidos. Todos foram grandes homens. Todos marcaram história. Todos deram a vida por ele, inclusive Judas, que todos dizem que ele traiu Jesus. Ele nunca traiu Jesus. O papel dele foi o pior, foi entregar o amigo. Pela visão política que ele tinha, ele achou que estava fazendo um benefício ao povo, ele queria libertar a opressão romana e achou que Jesus era o veículo para isso. Que ele entregando, iria haver uma revolta, os romanos eram expulsos e a paz voltaria. Então ele escolhe esse grupo e lembra-se que foi criado em Nazaré, na Galiléia, e vai começar a sua tarefa em Nazaré, numa sinagoga, lê exatamente o profeta Isaías, aquele que disse que ele seria filho de uma jovem, não de uma virgem, como todos traduzem, que disse que ele seria o Cordeiro de Deus, disse que ele seria o príncipe da paz. Ele traz assim muitas características. E no capítulo 61, é curioso, né? Ele chega numa sinagoga, dá uma Torá, ele distende o rolo e aparece exatamente Isaías 61. O que é que Isaías diz? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para curar os doentes, os coxos, os cegos veem, os coxos andam. Quando ele diz, aí que ele fecha o livro e diz assim, hoje cumpriu-se a profecia de Isaías. Foi um escândalo Jesus fazer isso. Foi tido como um herético e quiseram jogá-lo de uma montanha lá em Nazaré, uma montanha alta. Eu estive lá já várias vezes, mas disse que ele foi até jogado. Mas Jesus era Senhor absoluto até da gravidade. Ele apenas saiu por entre eles e foi embora. Ninguém conseguiu fazer com que ele fosse jogado lá embaixo. E aí criou-se o provérbio, ninguém é profeta em sua terra. Ele se muda para Cafarnaum, uma cidade onde ele recebeu aconchego na casa de Pedro, curando a sua sogra, ficando ali às margens do Mar da Galiléia, um lugar magnífico, maravilhoso. Só que Jesus não cabia em lugar nenhum. Ele, em Cafarnaum, depois que ele cura a sogra de Pedro, a sua fama começa a se espalhar. E Jesus, de frente da casa de Pedro, pertinho assim, questão de 50 metros, tinha uma sinagoga. E Jesus vai à sinagoga, prega no sábado,
Quando ele chega no outro sábado, porque as pessoas perguntam, a gente observa muito, dizerem que os fariseus, escribas, os partidos religiosos, as castas religiosas da época, cobravam muito de Jesus fazer cura no sábado, porque eles estavam ligados à Torá, à ortodoxia judaica. Mas se Jesus não fizesse cura no sábado, ninguém saberia das suas curas. Tudo que Jesus fez de importante, foi no sábado. Tudo. Ele colheu espiga de milho no sábado, foi condenado por isso. Ele curou na sinagoga, sem o cara nem pedir, o cara da mão atrofiada. O cara não pediu para ser curado, ele foi lá e curou no sábado. Ele queria mostrar que nós somos importantes para Deus. E que esse negócio de comer sem lavar mão, curar no dia de sábado, isso é secundário. Vocês ficam preocupados com isso e se esquecem exatamente do amor e da caridade. Vocês reclamam do que eu faço, mas tem um mandamento chamado honrar pai e mãe que vocês não cumprem. Vocês não têm autoridade para fazer o que vocês estão fazendo ou pedir o que estão pedindo. O judeu, no sábado, ele não faz nada. Ele trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pronto. O sábado é um dia para ele, desde a Páscoa, desde a libertação do Egito, desde o recebimento da Torá, é um dia santo. Lembra-te de santificar. Kodesh, em hebraico, é santo. Lembra de santificar o dia de sábado. Não farás nada, nem você, nem sua família, nem seu burro, nem seu asno, porque as pessoas levavam os animais para trabalhar no dia de sábado. Nem isso você vai usar, nada. Ora, o que é que sobra para o sábado? Glorificar a Deus. Todo mundo, o cristão, você sabe, nós cristãos ocidentais, sobretudo católicos, eu sou a igreja da Igreja Católica, a gente tem o domingo, que era o dia da missa. Ninguém faz nada. O cristão guarda o domingo, o judeu guarda o sábado, e depois vem o muçulmano guarda a sexta, porque as pessoas estão preocupadas e cada um tem a sua verdade. Parecendo que tem um Deus na sexta, um Deus no sábado, um Deus no domingo. O meu Deus é na sexta, o teu Deus é do sábado, o dele é do domingo. Que é isso? Essa é tudo divisão humana. O importante é o amor e a fraternidade, que deve existir em qualquer horário. Mas no sábado, como estava todo mundo de folga, aí ia todo mundo para a sinagoga, ela enchia para as orações. Jesus ia curar alguém na terça ou na quarta, onde é que estava esse povo para ele curar? No sábado. Por isso que tudo que ele fez, meu filho, foi no sábado. Pode apostar comigo, não, você não vai ter medo nunca de errar, dizer assim, Jesus curou no sábado, porque era o dia que tinha gente. Quando ele chega no segundo sábado, quando ele chega na sinagoga, que ele já tinha curado pessoas, ele já tinha auxiliado, paralítico já tinha entrado na casa dele, Cafarnaum, ele tinha curado. A sinagoga não cabia de gente. Estava lotado. Aí Jesus disse, aqui não dá mais para mim. Ele chama o pessoal e vai para o monte, que fica pertinho, e declama o maior sermão de todos os tempos, que é o Sermão do Monte. Capítulo 5-7 de Mateus. Um poema espiritual incomparável, que tem de tudo. Conforto, valorização, subordinação a Deus e a Torá. Tem receita até para o estresse. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Jesus foi completo nessa sua. E aí ele começa a mostrar para as pessoas como é que deve se agir. E ele sofria muito com isso. Porque na época de Jesus, Tony, tinha aproximadamente 6 facções religiosas que seguiam a Torá. A gente não pode, cá para nós, a gente não pode falar muito, não. Porque cristãos têm ortodoxos, grego, maronita, copta, russo, armênio, tudo se dizendo seguidor de Jesus e cristão. Nós temos
nossos irmãos católicos, que foi a primeira instituição religiosa, foi o catolicismo, mesmo dentro do catolicismo, tem facções. Tem carismática, corrente de libertação, a corrente social, e aí vai por aí afora. Quando você chega nos protestantes, tem mais de 1.500 facções. Nós espíritas, que somos, eu considero, os mais unidos nesse sentido, os mais aglomerados, mas já está havendo espiritismo de direita, espiritismo de esquerda, espiritismo disso, espiritismo daquilo. Kardec está ultrapassado. Então a gente não pode falar muito, mas no tempo de Jesus existia, para seu governo, as duas principais classes, fariseus e escribas. Um cuidava da Torá escrita e o outro da interpretação. Por isso que eles se consideravam o dono da verdade. Por isso que Jesus disse que eles que gostavam de sentar na cadeira de Moisés. Porque eles achavam que eles eram os melhores. Mas fora esses, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os samaritanos, tinha os zelotes. Aqui eu já estou contando 6. Todos eles dizendo que seguia a Torá. Você vê como é difícil ter unidade diante da verdade sagrada. E Jesus a trabalhar, a curar, a assistir, a amparar, a auxiliar. E está lá escribas, fariseu, dizendo, ele está fazendo isso no dia de sábado? Não pode. Isso não é admissível. Tinha um grupo entre os judeus chamado publicanos, que você deve já ouvir falar muito, o evangelho está cheio, né? Uhum. E que era o grupo mais... Os zelotes, que era um grupo de guerreiros que não submetia a Roma, eles matavam nas ruas se ele encontrasse um publicano, sabia? Não sabia. Não, eles eram terrivelmente violentos. Eles achavam que a Torá não podia ser maculada, que não existia nada superior a ela. Eram os ortodoxos fanáticos, nesse sentido. Eles ficavam na rua de Jerusalém. Se eles encontrassem um publicano, ele andava com aquelas túnicas, com uma faca, uma adaga curva, e eles degolavam o publicano nas ruas. Saiu na multidão e ia embora. Porque ninguém podia obedecer a Roma, nem ser submisso a Roma. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus convida um publicano para ser discípulo dele. Tu imagina o escândalo. Eles disseram, mas não é possível, além de escolher um publicano, foi jantar na casa dele com prostitutas e com pagãos? Isso é um abuso. E como eles já tinham condenado Jesus tantas vezes, e Jesus dava resposta, eles foram comentar isso com os discípulos de Jesus. Aí Jesus diz assim, não são os sadios que precisam de médicos, mas os doentes. E o que eu quero de vocês está escrito, porque o profeta já falou, Miqueias já tinha falado. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. O que é o sacrifício? Era o que eles faziam. Era levar um pombo, um carneiro, um boi para ser sacrificado no templo. Era guardar o dia de sábado, era comer. Porque a Torá não dizia lava as mãos antes de comer. Não tem nenhuma passagem do Velho Testamento que manda lavar as mãos antes de comer. Mas eles achavam aquilo. E Jesus dizia, vocês estão presos a coisas criadas pelos homens, estão esquecidos que eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eles, em vez de observar a magnificência do que Jesus estava fazendo, eles criavam o problema. E tem uma passagem que a gente, às vezes, diz que Jesus foi indiferente à família, porque Maria, ele estava lá entre aquele povo, e Maria chegou lá com os irmãos dele e começou a chamar. E alguém chegou e disse, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Por que Maria e os irmãos de Jesus foram atrás dele? Só tem um motivo, meu filho. Maternidade e paternidade. Jesus não tinha mais pai nessa época, mas tinha mãe. E eu e você, não sei se você é pai, mas eu sou. Uhum. Os filhos da gente não têm idade, são sempre crianças. Verdade. E sempre na nossa cabeça precisa da nossa proteção. Maria e os irmãos ficavam ouvindo, mesmo lá em Nazaré, a repercussão do que Jesus fazia, e ela ficava, imagina ela dizendo assim, coitado Jesus, vão agredi-lo.
vão bater no meu filho, do jeito que esses escribas, esses fariseus são violentos, do jeito que eles são fanáticos. O José, Simão, Tiago, venham comigo que eu vou atrás de Jesus. Eu vou tirar ele de lá e trazer ele para casa. Por isso que ela foi atrás dele. Não foi outro motivo, não. A repercussão do que ele fazia. E Jesus tinha. Ele era o primogênito, mas ele tinha 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs. Então essa família, coordenada agora por Maria, vendo Jesus ligado, como ele já tinha dito a ela no Bar Mitzvah, que ele veio para cuidar das coisas do meu pai, ele ficava envolvido nesse ministério de amor, sem medir esforços. Vai para lá, vem para cá, dentro de um barco, sobe, desce, sem ganhar nada, por amor, modificando, ensinando, mostrando o verdadeiro caminho. E ele escolheu quem? Os doentes, os pobres, analfabetos, os invisíveis e excluídos da sociedade de então, para trabalhar com esse povo, com a maior calma, resolvendo todos os problemas, e os discípulos abismados, porque o problema que aparecia, Jesus resolvia sem nenhuma dificuldade, calava a boca dos saduceus, conhecia tudo. Quando eles traziam um problema, Jesus já estava com a resposta e a justificativa. E o ministério dele tornou-se assim um ministério belíssimo. Ninguém saía da Judeia para ir para a Galiléia, passando pela Samaria. Tamanha era a discriminação. Samaria era o pivô da crise entre judaísmo e samaritano, judeu e samaritano. A ponto de Mateus escrever lá, numa das recomendações de Jesus, quando ele escolhe os 10, não vá à cidade dos samaritanos. Não vá para os gentios. Primeiro vão para os judeus, porque os seus conterrâneos, as pessoas que estão ligadas a vocês, vai ser mais fácil de levar a minha mensagem. Mas ele não teve fronteiras, não. Ele foi a Samaria, amparou uma mulher mundana, discriminada, que foi a samaritana. Um diálogo belíssimo, está lá em João 4. Depois ele cura 10 leprosos. Depois ele cria a parábola do bom samaritano, deixando a Samaria lá em cima, mostrando que fronteira quem faz é o homem. O coração é que dá de lá, como ele diz, não é o que não lavar as mãos não é problema, você tem que purificar o seu coração. Porque não é o que entra que te macula, mas o que sai. Então é um ministério que eu vou lhe dizer incomparável. Jesus passou 2 anos e 4 meses na Galiléia, mostrando, porque o mar da Galiléia, aquele famoso lago belíssimo, que ainda hoje enternece os nossos corações, de frente de onde ele proclamou o seu grande Sermão do Monte, ou o Sermão das Beatitudes, em torno daquele mar, ele realizou aproximadamente 80% do seu ministério na Galiléia. Escolheu os discípulos no local que chama Primado de Pedro. Ele multiplicou os pães, praticamente vizinho a Cafarnaum, vizinho ao local onde ele pegava os barcos e saíam. Ali ele foi a Magdala, ele foi a Corazim, ele foi a Betsaida, ele pegou o barco e atravessou para o outro lado, a região de Gadara, e ali desobsediou aquela legião de espíritos que acometia 2 homens obsediados que estavam nos túmulos do outro lado. Tudo isso em torno do Mar da Galiléia. Foi um ministério riquíssimo, belíssimo, cheio de luzes, no qual Mateus narra nele 5 sermões. A gente conhece o Sermão do Monte como o principal, mas ali no capítulo 10, ainda na Galiléia, ele realiza o chamado Sermão dos Discípulos. No capítulo 13, também na Galiléia, ele realiza o Sermão das Parábolas. No capítulo 18, diretamente de Cafarnaum, ele traz o sermão comunitário, onde ele valoriza as crianças.
que Jesus estava famoso, já conhecido, e o povo gostava que aqueles grandes rabinos abençoassem seus filhos. E trouxeram as crianças para Jesus abençoar. E o povo estava afastando, inclusive os discípulos. Porque quando você vê dizer Jesus discutiu com os discípulos aos 12 anos, é um contrassenso com os doutores. É um contrassenso. Ninguém discute com criança. Criança não tem valor para adulto, dá atenção a ela. O Jesus conversou com os doutores aos 13 anos, que é a idade que o judeu faz parte da Torá. Ele realiza uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, passa a ser chamado filho do mandamento. Aí sim, aí ele começa a ter responsabilidade perante a Torá. Esses são escutados pelos rabinos. Foi por isso que eles escutaram Jesus. Quem faz essa cerimônia com 12 anos é a mulher. O homem é aos 13 anos. Então, Jesus teve um ministério diferenciado de qualquer um que você possa pensar. Então, no capítulo 18, ele diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança, na sua pureza, na sua candura, na sua inocência, na sua condição de perdoar, de esquecer, de estar sempre puro, é a criança. Então, ele utiliza o símbolo da criança para que a gente a imite. E antes de viajar, aí ele faz seu último sermão na Judéia, que foi começando no muro, que ele faz o chamado sermão profético ou escatológico, capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Mas todo o seu ministério na Galiléia foi belíssimo. E ele encerra o seu ministério vindo para Jerusalém, pelo Vale do Jordão, passando na Samaria e entrando em Jericó, para ser identificado como Messias por 2 cegos e para trazer Zaqueu de volta para o seu ministério. Eu não sei se você sabe, mas os publicanos geralmente eram judeus revoltados com o inescrúpulo dos sacerdotes que se vendiam, se entregaram politicamente, corromperam o templo de Jerusalém, que fizeram com que os essênios se mudassem, abandonar Jerusalém e fosse viver ali no lado ocidental do Mar Morto, na região de Qumran. Pois foi um protesto contra a heresia e o materialismo dos sacerdotes, só visavam dinheiro e poder. Que eles eram o representante dos judeus para Roma e o representante de Deus perante o templo para aquele povo. E Jesus encerra o seu ministério passando por Jericó e indo libertar Zaqueu, que era um revoltado pelo que ele observou, largou, como se dissesse assim, a religião, a Torá, e foi cuidar exatamente de uma forma de protesto, foi cobrar impostos dos seus conterrâneos para Roma. Ficou muito rico, mas tornou-se altamente infeliz. Quando ele soube que Jesus ia passar em Jericó, ele ficou. Era a sua última chance, subiu na árvore, você sabe dessa história mais do que eu. Mas a reação de Zaqueu foi que é belíssimo nesse encontro, porque Jesus não disse uma palavra de censura para Zaqueu. A única coisa que ele disse: Zaqueu, desce da árvore, que hoje quero jantar na tua casa. Veja que Jesus nunca criticou ninguém, nunca condenou ninguém. Ele modificava as pessoas, dizia: vai, não erres mais. Esse era o objetivo dele. Mude, seja diferente. Por isso que a doutrina espírita tem esse fundo, esse cunho espiritual da reforma interior. Conhece o espírito pelo esforço que ele faz para vencer as suas tendências más. O livro dos Espíritos tem como parte a reforma íntima, que é o que João pregava no deserto e é o que Abraão ouviu. Tudo vem de Jesus. Abraão ouviu: reforma-te.
vai para dentro de ti. João Batista diz, voltai-vos para dentro de vós, que é a chamada techuvá, em hebraico. E os livros dos Espíritos vêm falar de reforma íntima. Jesus trabalhava as pessoas assim. Quando ele entra na casa de Zaqueu, o povo reclamando que as pessoas não medem esforço para criticar aquele que não conhece, julgar precipitadamente. Esse homem não é profeta, nem é Messias, vai jantar na casa de Zaqueu? Ave Maria! Estavam todos horrorizados. Mas o que é que Zaqueu disse para ele? Sem Jesus dizer nada. Zaqueu diz assim, Senhor, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. Jesus não pediu que ele fizesse isso. No texto não consta nenhum pedido de Jesus que ele fizesse isso. Eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E se eu enganei alguém, eu quero indenizar o quádruplo. Isso é um princípio que está na Torá, Tony. A Torá diz assim, se você enganar alguém, ou você roubar alguém, você tem que devolver 4 vezes mais do que você tirou da pessoa. Isso é bíblico. Quando ele olha para Jesus e diz assim, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, se eu enganei alguém, eu quero indenizar o quádruplo, o que é que Jesus disse? Hoje a salvação entrou nessa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Por que ele também é filho de Abraão? Porque ele conhecia a Torá, ele era judeu e ele queria praticar o que a Torá estava mandando. É um judeu na casa de outro judeu falando de um conhecimento judaico que é a primeira revelação. Que às vezes a gente não entende muitas passagens do Evangelho porque não conhece a primeira revelação. Então essa passagem de Jesus ali é fantástica. Porque ele chegou ali e levou a luz. Quem ama não critica. É como diz André Luiz, não grite, converse, não critique, auxilie, não acuse, ampare. Não é assim? Verdade. Só o amor e a compreensão mudam as pessoas. E a trajetória de Jesus foi toda essa, meu caro Tom. De amor, de fraternidade, de perdão, de convite à mudança para aqueles que passavam no seu caminho, que passavam na sua vida. Ele tinha essa preocupação de fazer com que cada um recebesse dele uma luz para a sua vida, um conforto, um consolo sem fronteiras. Porque ele foi de Jerusalém, da Alta Galileia até Jericó, amparando todos e aproveitando cada um desses momentos, ele deixou mensagens fantásticas sobre mudança. Ele, na Galileia, ele anunciou 3 vezes a sua crucificação. Em Cesareia de Filipe, ele se identifica como Messias. Quando ele pergunta quem diz os homens que eu sou, Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, filho de Deus. Cristo é uma palavra grega, mas tu és o Messias, o ungido, o Mashiach, em hebraico. Jesus disse, bendito és tu, Pedro, porque não foi ninguém que revelou isso. Nem ninguém da terra, foi o meu Pai que está no céu. Você está sintonizando. Depois Jesus, 7 dias depois, ele desce e sobe o Monte Tabor e deixa para nós uma revelação inigualável. Quando ele leva Pedro, Tiago e João, se transfigura, projeção do seu perispírito, como diz Kardec na Gênese, que se iluminou. Imagina aquela montanha que a gente, quando chega ali, não quer mais descer, tão bela, tão serena que é o ambiente, como Jesus iluminou aquele ambiente. E ali, ele recebe quem? Moisés e Elias. 2 espíritos, 2 perispíritos de um espírito comprometido com a história dele. Moisés e Elias. Moisés que trouxe a primeira revelação, Jesus que estava chegando com a segunda, e Elias que foi designado para trazer a terceira. Então ali nós temos uma revelação tão profunda que Jesus, depois que do acontecimento, ele disse aos 3 que estavam com ele,
não contem isso a ninguém, inclusive aos outros 9 que ficaram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Porque quando ele ressuscitar, aí vocês já vão ter saber que isso foi uma identificação, porque ele era o Messias, ele poderia deixar esse tipo de revelação, essa janela espiritual para todos nós. Então, é realmente um ministério de amor, de ensinamentos e de luzes para todos nós. E eu gostaria que você, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta nesse resumão que eu fiz assim, bem sucinto, porque é um assunto para a gente falar 4, 5 horas. Eu apenas fiz pinceladas reflexivas desse projeto libertador que o Cristo fez para todos nós, e que a gente lê uma página, lê uma passagem do Evangelho e não faz uma conexão de que Jesus vem aos pouquinhos dentro desse processo evolutivo que o livro dos Espíritos nos traz, a lei do progresso. Ele vem trazendo, desde as religiões tribais até o que nós temos hoje, uma sequência lógica e natural, e nós estamos aí às portas da regeneração, com esse chamado, com esse sinal que nós recebemos agora dessa pandemia, para a nossa reflexão de que isso é mais um recado do Cristo que deve ser recebido com muita reflexão, submissão e entendimento. Verdade. Bom, professor, eu estava aqui ligadão, aqui prestando atenção, porque a história de Jesus, ela nos encanta, ela nos prende, né? Muito. Elas, tipo assim, ela atrai a nossa atenção, e para a gente que estuda constante, tem uma pergunta aqui do Robson, aqui do Bim. Ah, Bim, meu abração, querido. Está aqui nos assistindo. Ele escreveu que Mateus era conhecido como Levi e era publicano, certo, professor? Certo, Bim. Meu abraço, querido. Saudade de você. Mateus trabalhava numa coletoria na entrada de Cafarnaum. Veja que compromisso ele tinha com o Império Romano, que tinha uma corte de um batalhão ali de quem Jesus acudiu, o centurião que foi pedir ajuda para o seu servo doente, seu escravo. E Mateus devia ver Jesus passando, depois que ele escolhe os 4 primeiros, Simão, André, Tiago e João, foram os 4 escolhidos primeiro. Depois ele ficou observando. Jesus era na casa de Pedro, né, em Cafarnaum, da qual cidade ele era coletor e publicano na entrada da cidade. E ele fica, e Jesus já vai, volta numa dessas, Jesus vai para ele e diz: segue-me. Ele largou tudo. Eu ainda hoje me pergunto qual foi a satisfação que ele deu a Roma, não prestou conta, deixou as contas para lá, a coletoria ficou com a porta aberta, a chave ele jogou fora. Foi o que ele fez da vida dele. Porque ele largou tudo e foi embora. Não tem, eu não sei como é que Roma não mandou crucificá-lo logo ali, na Galiléia, pela atitude de abandono que ele teve, de largar tudo, e a Jesus. E ele era importante, porque Jesus foi jantar com ele, Bim, naquela noite, com todos os coletores da região. A casa devia ser uma casa famosa, uma casa grande, conhecida, porque também ele devia ter prestígio com aqueles que trabalhavam com ele, porque existiam todo tipo, chamado peageiros, tinha aquelas pessoas que estavam nas portas, colhendo também, e Mateus era uma espécie de líder da coletoria de Cafarnaum. Então, você vê, ele chegou depois, Filipe, Bartolomeu, Tomé, ele é o 8º a ser chamado. Porque Jesus chamou 3 grupos de 4. 3 vezes 4, 12. E eu vejo assim, cada grupo era dirigido pelo primeiro. Os primeiros 4 eram dirigidos por Pedro. O segundo grupo, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, olha aí, que é o 8º, era dirigido por Filipe. Filipe era um entusiasta. Filipe tinha descendência grega, mas Filipe foi o cara que mais vibrou ao encontrar Jesus. Ele ficou assim,
eu não digo fanático, mas ele ficou tão entusiasta que quando ele entra em Caná, que ele encontra Bartolomeu, o Natanael, que era conhecido dele, vem cá, Natanael. Filipe tem os dois verbos, foi criado por ele, os teólogos falam, os verbos do cristão, vem e vê. São dois verbos, vir e ver. O significa o quê? Nós encontramos o Messias, vem e vê. Vem para o grupo e vê o que ele está fazendo. Então vir para o Cristo, observar o que ele faz. Porque isso é cabalístico. Esses dois verbos são os verbos que Jesus utilizou na sua missão. Eu, às vezes, eu tirei isso da Cabalá. A Cabalá fala que a nossa vida, nossas atitudes, nosso comportamento depende de 5 verbos. Ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. Porque, veja que coisa interessante, a gente tem mania de querer ensinar as coisas às pessoas, no primeiro momento, a gente já chega ensinando. Muitas vezes o que não sabe, que não tem experiência, você só pode ensinar é a última tarefa. Veja que Jesus não começou ensinando, ele começou curando. Mas você, a gente tem que ouvir, calar. Calar para quê? Para meditar, para pensar, para assimilar, que é o terceiro. Depois que você escuta e você assimila, aí você vai... Depois que você escuta, que você cala e que você assimila, aí você parte para o 4º verbo, que é a prática. Você só é entusiasmado para praticar depois que você ouviu, meditou, calado, pesou, mediu, aí ouviu, calou, assimilou. Muito bem. Assimilei, vesti a camisa, agora vou ao trabalho. Praticar. Depois que eu já fiz, já ouvi, calei, assimilei, pratiquei, agora eu posso ensinar alguma coisa. Por isso que diz que os exemplos arrastam. Francisco de Assis dizia assim, viva o evangelho, quando for possível, pregue algumas palavras ou diga algumas coisas. Quer dizer, o evangelho dele era prática. É um dos espíritos mais sintonizados com o Cristo. Francisco de Assis, que ele mandou no século XIII para ressuscitar o seu evangelho no velho continente e ninguém aceitou. Por isso que ele veio para o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Então, essa mudança, Bim, de Levi, de Mateus, teve exatamente pela observação que ele teve o que ele via. Eu acho que ele já vivia, coitado, ansioso que Jesus o convidasse. Já havia entre eles uma sintonia prévia, um compromisso. E Jesus diz para todos eles, eu vos farei pescadores de almas. Deixem o material e abracem o espiritual. Eu acho que a mudança de Mateus foi mais radical. Eu tenho uma simpatia tão grande por Mateus, porque ele era judeu, o evangelho dele é o mais longo, o mais didático, é aquele que apresenta Jesus para os seus conterrâneos. Eu digo assim, Mateus é um judeu que escreve sobre outro judeu que é Jesus para os seus conterrâneos que eram judeus. Então é um judeu falando de outro, escrevendo de outro judeu para os judeus. Então Mateus foi uma espécie de amanuense. O amanuense, naquela época de Jesus, ou antes, os reis tinham um escrivão, alguém que caminhava com ele para anotar as coisas mais importantes. Mateus fazia isso, ele via que Jesus fazia e se lembrava do profeta. Ele começava a anotar. Isso aí está lá escrito no profeta Isaías. É tanto que o evangelho dele tem 60% de citações do Velho Testamento. É o evangelho que mais tem citações. Porque ele diz, olha, isso aí é aquilo que falou o profeta. Você observa isso em todo o evangelho dele. E como ele falava para judeus, ele começa com a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, para mostrar que Jesus estava fazendo parte
desse grupo seleto de grandes vultos do judaísmo antigo. E Jesus era da família de Davi, 14ª geração. Então, Mateus foi realmente uma grande aquisição do Cristo. Porque o pouco conhecimento entre os analfabetos, ele era coletor, ele anotava. Ele continua anotando. É tanto que todo mundo diz assim, que o primeiro evangelho foi o de Mateus. Sim. Não o evangelho que a gente tem hoje de Mateus. Antes desse evangelho de Mateus, teve uns pergaminhos com anotações de Mateus. Veja o que Emmanuel diz no livro Paulo e Estevão. Toda a comunidade primitiva, porque os primeiros cristãos não tinham evangelho, tinha a Torá, tinha um catecismo que eles criaram, está lá no livro de Atos, mas não tinha evangelho, porque o evangelho veio surgir em 60 anos, lá no ano 60. A primeira comunidade dirigida por Pedro em Jerusalém não tinha evangelho, eles viviam do que aprenderam direto com Cristo, da lição, da recordação. E aqueles que iam chegando, foi o caso de Paulo, foi o caso de Gamaliel, que foi o professor de Paulo, o casal lá de Prisca e Áquila, lá na Palmira, lá no deserto, estavam com as anotações de Mateus. Mas esse evangelho se perdeu, meu filho. Ele era em hebraico. E eu vivo torcendo que se ele seja encontrado em alguma caverna aí dessas que tem, ai, como eu morreria, desencarnaria feliz se esse evangelho fosse encontrado. Porque Mateus escreveu, como está dito em Eusébio, está dito em Pápias, de Herápolis, eles citam que Mateus escreveu o primeiro evangelho no seu idioma, que foi o hebraico. Mas Mateus eu tenho, assim, do ponto de vista material, físico, histórico, o melhor dos evangelhos, porque o de João, para mim, é a parte, o de Lucas é belíssimo, é rico, Marcos é a origem de tudo, todos têm uma característica, mas entre o primeiro e o quarto, eu acho que são os mais fortes, na minha concepção. Mateus no primeiro e João no quarto. Quando olhamos para a vida de Jesus na Galileia, percebemos algo extraordinário. O Cristo não construiu sua mensagem baseada em poder, riqueza ou prestígio religioso. Ele construiu sua mensagem baseada no coração humano. Entre pescadores simples nasceram alguns dos maiores exemplos de fé da história. Entre pessoas humildes surgiram discípulos que mudariam o destino espiritual da humanidade. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus não procura títulos. Deus procura disposição de alma. Não importa a posição social, o conhecimento intelectual ou o reconhecimento público. O que realmente abre caminho para o Evangelho é a transformação interior. Talvez por isso a mensagem de Jesus continue tão atual. Porque ela não depende de templos luxuosos nem de discursos complicados. Ela nasce dentro da consciência de cada pessoa. E talvez hoje o Cristo continue fazendo a mesma pergunta silenciosa que fez há 2000 anos. Quem está disposto a caminhar comigo? A Galileia de hoje pode ser qualquer lugar. Pode ser a sua casa. Pode ser o seu trabalho. Pode ser o seu coração. Se essa mensagem tocou você, compartilhe essa reflexão com alguém que também busca compreender o Evangelho de forma mais profunda. E me conta aqui nos comentários. O que significa para você seguir Jesus no mundo de hoje?